Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife, e nós vamos para a nossa primeira aula do ano para as turmas da educação de jovens e adultos, especificamente as turmas do módulo 4. Então, nós vamos acompanhar vocês ao longo de um ano todinho. E hoje, nessa nossa primeira aula, a gente vai apresentar para vocês algumas questões introdutórias, né? Vamos conversar um pouquinho, explicar como se dão as aulas aqui pelo Educa Recife, como é que vocês podem assistir às nossas aulas e dizer o que é que a gente vai trabalhar nessa disciplina tão maravilhosa que é a História, né? E a História do Recife também, porque a gente trabalha essas duas disciplinas de forma integrada, então a gente vai explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Lembrando, já de início, né, que a gente conta hoje para nos ajudar nessa aula com a ajuda da Midian, aqui no cantinho. Ela está aqui no cantinho, então Midian junto com todas as outras intérpretes de Libras, né? Nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque aqui no Educa Recife, aqui, né, na Escola Municipal para Aulas Digitais, a gente entende que a acessibilidade ela não é apenas importante, ela é fundamental. Então, toda a equipe de intérprete de Libras, né, com as meninas e os meninos, nos ajudam aqui para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, né? Nesse processo, né, assim, muito importante e fundamental, que é o processo de inclusão. Então, pois bem, a gente vai começar a nossa aula de hoje, com um pequeno vídeo, né? Então, antes da gente começar aqui, passar o vídeo, a gente já vai dizer para vocês também que a gente conta aqui com a produção da equipe da TV Nova, né? Então a gente tem uma equipe muito de boa aqui, muito legal, que nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para vocês, né? Da melhor forma possível, né? Eu ia repetir o discurso da acessibilidade, mas não, veja, no caso da equipe da TV, eles nos ajudam para que a gente fique aqui, ó, mais bonito e mais bonita, né? E que as nossas aulas fiquem melhor possível aí para que vocês possam acompanhar pela tela da TV. E essas aulas, né, elas vão ao vivo para a TV, mas elas também vão para o canal do YouTube do Educa Recife, por onde vocês podem acompanhá-las. Então, já contando com a ajuda da TV, a gente vai, assistir um vídeo curto. Aí, dá o play aí, DJ, por favor, para que a gente possa acompanhar aí este vídeo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo. É um vídeo curto de 1 minuto. Com a situação em que estamos vivendo, fomos obrigados a ficar em nossas casas, isolados e longe de qualquer contato físico. Percebemos que não damos valores às coisas mínimas, como sair, ir para a escola, dar um abraço ou passear com os amigos. Isso eram coisas frequentes e só vimos a importância quando nos foi tirado toda essa liberdade. Agora que nossas casas viraram escritórios, escolas, academias, paramos e pensamos como era bom ter essa opção de sair e de respirar ar fresco. Percebemos que o mundo inteiro está junto, unido, contra uma coisa muito forte. Mas que com toda essa compaixão, cuidado com o próximo, com todas essas pessoas que se doam por outras, conseguimos ver uma luz, uma esperança de que isso é só uma fase passageira. Porém, como todos os caminhos possuem pedras e algumas que machucam muito, mas com todos os nossos esforços, superamos e seguimos em frente. As dificuldades só existem para que possamos superá-las, sempre com o nosso melhor. Ao fim disso, fomos curados de corpo e alma, até as mentes, porque tudo na nossa vida vem com o propósito de nos ensinar
Aí lembramos de tudo que passamos e vimos que foi tudo necessário para se ter essa lição. É isso aí. Esse vídeo, né, é um vídeo que foi elaborado, né, por na verdade, um grupo de crianças, né, mas tem aí a narração e interpretação dessa criança. Está ligado à questão, né, do que a gente vivenciou, a questão da pandemia, né, da Covid-19, né, onde, infelizmente, né, no nosso país, muitas pessoas foram vitimadas, né, mas a Covid, a pandemia também, ela serviu, né, para que a gente pudesse entender que ao longo da nossa caminhada a gente repete ações assim de forma tão mecânica que a gente não para na realidade, por exemplo, para ver o quanto de valor existe, né, em atos pequenos. Aí eu vou aproveitar para que a gente está começando, né, o ano e dar um pequeno testemunho pessoal. Eu, professor Luciano, eu tive Covid, eu cheguei a ser entubado por 8 dias em decorrência, né, da Covid, com mais de 50% dos meus pulmões comprometidos. Mas quando eu saí do processo de intubação, então eu passei ainda um tempo, né, numa dieta, digamos que zero, né, sem ingestão de alimentos, né, de água. Eu fiquei assim em um processo, né, de necessidade de água tão grande que as unhas, né, dos meus dedos elas esfarelavam. E eu lembro que quando eu pude tomar pela primeira vez um copo de água, aquela água ela teve um sabor tão diferente para mim que depois daquele dia nunca mais eu bebi água do mesmo jeito. Então, uma ação simples, né? Como, por exemplo, beber um copo de água, certo? Que a gente faz no automático. Muitas vezes a gente não para refletir o que é que aquilo, né, vale nas nossas vidas. E mais aí, o vídeo ele fala sobre as dificuldades, né? As dificuldades que a gente enfrenta, né? Que as dificuldades vêm para serem vencidas. Então a gente está começando um ano agora e a gente sabe, né, que todos e todas vocês vão passar por um processo, né, no qual a gente entende que a maioria de vocês, alunos e alunas da EJA, estão exatamente nessa turma, né, do módulo 4, nessa turma de educação de jovens e adultos, porque por uma ou outra razão não tiveram a oportunidade de completar ou complementar os seus estudos no devido momento, né, no momento, né, ideal, né, que seria o período ali da sua infância, adolescência, e precisam complementar os estudos. Mas vocês estão dando um passo muito importante. Vocês estão matriculadas numa turma de EJA e a gente espera que todas as dificuldades, né, que vocês enfrentarão ao longo do ano para continuarem na turma, continuarem frequentando as aulas, elas sejam não somente superadas, mas sejam um combustível, um incentivo para que vocês cheguem até o final. Então a gente já quer começar a nossa aula desejando, né, que vocês não desistam, né? Porque se existem coisas, né, que as pessoas elas podem tirar da gente, mas o conhecimento ninguém tira. Então perseverem, continuem, porque a gente vai ao longo do ano caminhar com vocês trazendo temáticas que são bem interessantes, como por exemplo, o que é que a gente vai estudar ao longo desse ano. Aí, estão curiosos? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar, né, com um bloco que fala sobre a importância do estudo da história. Por que é que a gente estuda a história? Vamos pensando aí. Por que é que a gente tem essa disciplina na nossa matriz curricular? Por que é que a gente precisa estudar a história? Já imaginou se alguém pergunta para você informações sobre a sua vida e você não sabe responder? Você se torna uma pessoa, nesse momento, né, sem memória. E a história ela serve para nos trazer à memória aquilo que já aconteceu, né, no nosso passado e ajudar a compreender o nosso presente, para que a gente não repita esses erros do passado. Então a gente vai estudar isso, né, num primeiro bloco de forma mais detalhada. Depois disso, a gente vai estudar também as relações temporais e a coexistência de temporalidades diversas na formação do chamado tempo histórico.
História lida com o tempo, né? Então a gente vai entender as várias formas com as quais os seres humanos se relacionaram com o tempo ao longo do tempo. Então a gente vai tentar entender a importância do tempo, importância, por exemplo, da contagem, né, dos dias, dos anos, dos meses, né, das horas, né, a questão do calendário. Então a gente vai tentar entender isso ao longo do ano, né? Outra coisa, a organização social, política, econômica e cultural do país e o papel das instituições na construção das sociedades do presente e do passado. A gente vive no Brasil, né? O Brasil é um país republicano, democrático, e as instituições, vamos citar, por exemplo, a presidência, os governos estaduais, as prefeituras, como é que esse pessoal, ele auxilia, né? Ele contribui, né, não somente para o desenvolvimento da história, mas como é que essas instituições, elas contribuem para o desenvolvimento das sociedades. Ao longo do tempo a gente vai ver várias formas de governo, por exemplo, que foram estabelecidas, e a gente vai estudar isso também ao longo do ano. Outra coisa, formas de organização da sociedade civil, lutas e conquistas de direitos sociais. Vocês já ouviram falar em movimentos sociais? Então, existem vários movimentos sociais. A gente vai estudar também ao longo do ano esses movimentos sociais. Vamos tentar entender como é que as pessoas se organizam em busca, né, de melhores condições, né, de vida em sociedade. Quais são as demandas de cada grupo? Por exemplo, né, o movimento indígena. Qual é a luta do movimento indígena? Qual a luta do movimento, né, feminista? Qual a luta do movimento negro? Né? Qual a luta do movimento, né, por reforma agrária? A gente vai tentar entender isso também ao longo do ano. Diferentes processos de colonização de regiões do mundo ao longo da história e suas características econômicas, políticas e culturais. A gente sabe que o Brasil, ele foi um país, né, de colonização europeia portuguesa. Então, como é que os portugueses chegaram aqui? Como é que eles colonizaram o nosso país? Como é que foi montado todo o sistema administrativo colonial? Então, a gente vai estudar isso não somente no Brasil, mas em outros países, né, onde ocorreu esse processo de colonização. Vamos tentar entender isso ao longo do ano, ok? O crescimento atual do setor de serviços na economia local, regional e nacional. Então, a gente vai tentar entender também, historicamente, como se organizaram os setores da economia, né? O primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor. Como é que a gente teve, por exemplo, a transição de uma economia amonetária, ou seja, o A negação aí, sem moeda, para uma economia que passou a utilizar a moeda como fonte de troca, né? Nessa relação, por exemplo, capitalista, onde a gente tem a troca de produto por moeda, né? Como é que ocorreu o processo de industrialização na humanidade? Vamos tentar entender isso também ao longo do tempo, né? A gente já falou aqui, ó, a organização das pessoas em movimentos sociais. Mas a organização social do trabalho em diferentes espaços e períodos históricos. O trabalho nas comunidades indígenas, trabalho escravo e assalariado. Tentar entender como os povos originários trabalhavam, como se deu a montagem do sistema, né, escravista aqui, né, utilizando o escravo africano, e como se deu a organização do trabalho assalariado, a questão da origem, né, dos primeiros postos de trabalho, né, dos sindicatos. Vamos tentar entender tudo isso também ao longo do tempo. E nossas aulas, elas serão temáticas. Vejam, nós temos 15 minutos de aula por semana. Então a gente vai trabalhar todo esse processo histórico ao longo do ano de forma temática. Então, por exemplo, a gente vai ter um bloco onde a gente vai falar sobre trabalho. Então a gente vai estudar o trabalho desde a antiguidade até os dias atuais. Temos um bloco onde a gente vai trabalhar aí os movimentos sociais. Então a gente vai trabalhar a origem dos movimentos sociais e vamos trabalhar cada um desses movimentos sociais ao longo do ano. E assim a gente vai, né, trabalhando a nossa disciplina, introduzindo, sempre que couber,
aspectos referentes à história local, à história do Recife, porque a gente vai trabalhar, como eu disse para vocês, juntando a história, digamos assim, universal, né, a história geral, com a história do Brasil e a história do Recife. Então, é isso. Espero que a gente tenha um 2023 de muitos aprendizados, né, de muitas aprendizagens. No mais, por hoje a gente fica por aqui. Agradecer mais uma vez a Midian, agradecer a produção e agradecer a cada um de vocês que a partir de hoje entram nessa jornada do aprendizado junto conosco. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.